Vamos fazer a leitura bíblica? Amém? Mais uma vez, a paz do Senhor. Eu gostaria já que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 10, o versículo de número 25 ao 37, que tem o título dessa mensagem, dessa leitura, O Bom Samaritano. E eu estava procurando um tema quando a Sergiana me pediu um tema e eu fiquei pensando, de acordo com o texto que eu estava lendo, e eu me lembrei de uma frase de uma leitura de um livro que relata a frase de Confúcio, um sábio chinês nascido há 500 anos antes de Cristo, e ele diz assim: quando vires um homem bom, imita-o. Aí eu só parei nessa frase para Sergiana, só mandei essa frase. Mas a frase inteira diz assim: quando vires um homem bom, imita-o. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Amém? Quando vires um homem bom, imita-o. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Amém? E a leitura diz assim. Vou ler com vocês aqui, talvez seja um pouquinho diferente da minha versão. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Ele respondeu: amai o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o teu entendimento. E amai ao próximo como a você mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E respondeu Jesus e disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegando onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas, e então colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aquele que teve misericórdia, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Curve sua fonte. Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor. Tua palavra é poderosa e nós precisamos dela, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos conduz no caminho da salvação, na direção da luz, na direção dos céus. Todo homem que nela crer será salvo em ti, Jesus. A tua palavra produz vida, ela renova os nossos corações, ela alegra a nossa alma,
ela produz também cura, ela viva, ela nos fortalece e precisamos dela todos os dias, ó Deus, para podermos seguirmos a nossa caminhada, porque os dias são maus, ó Deus, nós somos pessoas que somos dependentes de Ti e a Tua palavra nos conduz para Ti, que ela possa ser aplicada no nosso coração nesta noite, no nome de Jesus. Amém. São muitos personagens arrolados nessa passagem. A gente pode ver o perito da lei, na minha Bíblia diz o intérprete, em outras Bíblias diz o doutor da lei. Possivelmente esse homem poderia ser um jurista, um conhecedor, um homem que conhecia bastante as leis, conhecia a Torá, e também tinha os salteadores nessa passagem, já relatando uma parábola. Esses salteadores eram ladrões, pessoas mais odiosos, que gostavam de roubar, assaltar, e também tinha um sacerdote e um levita que já participavam desta narração de Jesus. Esses homens eram homens que serviam no templo, que pregavam a palavra, que anunciavam a palavra, que cantavam os louvores ao Senhor, que salteavam de alegria no templo, na presença de Deus. E também tinha esse homem, o samaritano, a qual nenhum dessas partes no templo ele fazia parte, só eram de viagem. E Jesus o caracteriza como o bom samaritano. O título que Jesus dá para aquele homem é bom samaritano, porque devido à sua atitude, devido à sua ação diante do acontecimento. Então tinha um homem, tinha o perito da lei, que Jesus conversa com ele e narra a palavra, tinha um homem, esse que foi assaltado, tinha os sacerdotes e levitas e tinha o bom samaritano. E esse bom samaritano, creio eu que poderia ser o próprio Jesus. No versículo de número 25 ao de número 29, diz assim: E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Estou lendo na minha Bíblia, tá? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse-lhe: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Este homem, esse intérprete da lei, esse doutor da lei, apesar de demonstrar com palavras, com a declaração leve, suave, moderada, ele queria, como diz o texto, colocar Jesus à prova. Ele queria pegar Jesus em alguma coisa para poder acusar Jesus. Ele queria colocar Jesus contra a parede, mas por detrás desta palavra que esse homem fala, havia por detrás dessa palavra que demonstra ser um anseio de viver com Deus, de estar com Deus, de alcançar a vida eterna, há uma capciosidade, há um intuito, há uma intenção. E o termo diz: levantando com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele tenta pegar Jesus em algum ponto da lei. E ele faz a pergunta:
que farei para herdar a vida eterna? Esperando que Jesus respondesse algo que o pudesse contradizer. Algum ponto que ele pudesse errar ou trazer discordância na lei para poder apontar o dedo para Jesus. E este tipo de pessoa convive no nosso meio. E esse tipo de pessoas são perigosas. Porque por detrás de uma boa ação há uma intenção. Porque por detrás de uma boa, a gente precisa pedir a Deus o dom de discernimento, porque por trás de uma boa intenção há uma ação, talvez até que seja maligna. E a gente precisa entender isso, que Judas, por uma boa intenção, aquele a quem eu beijar, este é Jesus. Prende-o, amarre-o e leva ao juiz. E um beijo de Judas foi o símbolo da traição. O ósculo santo. E a gente precisa prestar atenção. E o Judas de hoje, que a gente convive, porque a gente convive com alguns Judas no seu convívio diário, tem pessoas que não têm uma índole boa, estão com a má intenção. E os Judas de hoje são piores do que os Judas que viveu da época de Jesus. O Judas que traiu Jesus. O Judas que traiu Jesus. Traiu por 30 moedas, traiu uma vez só e se enforcou. O Judas de hoje trai por muito menos, não trai uma vez só e nunca se enforcam. São pessoas perigosas que convivem no nosso meio, em que a gente precisa pedir a Deus um dom da interpretação para poder lidar com essas pessoas. Existem pessoas que usam de mecanismos bons para ocultar um coração mau. Mas Jesus, quando lidar com esse homem, quando ele faz a pergunta a Jesus, Jesus olha para o porão da alma daquele intérprete da lei. Jesus consegue discernir qual a sua intenção, o que ele quer fazer. Jesus olha para dentro dele e vê algo que ninguém que estava em volta conseguiu perceber, a intenção. O que estava no profundo daquele intérprete, daquele doutor. O que ele queria fazer. E o dom de discernimento, querido, faz com que nós consigamos enxergar coisas que aparentemente os outros não veem. E ele, que queria prejudicar a Jesus, que se contradisse em algum ato da lei, para acusar e trazer dano à sua reputação e ao seu ministério. E por detrás destas palavras, desta declaração, mostrando alguém que quer viver com Jesus, mas Jesus vai além destas palavras. Vai além dessas palavras. E eu quero trazer um exemplo que eu aprendi com um dos pastores que convivi, um exemplo que ele deu, e um exemplo muito interessante. Eu já fui militar,
em toda a carreira militar, quem aqui já foi militar, pastor Zé Ricardo, entre outros aqui, tem lá no seu quartel uma placa dando indicação de certos tipos de cobra. As cobras com pupilas grandes, elas não são venenosas. As cobras com pupilas pequenas, elas são potencialmente venenosas. As cobras que terminam com o rabo finíssimos, elas não são venenosas. As cobras que terminam com seu rabo abruptamente grossos, elas são potencialmente venenosas. As cobras com cabeças oval costumam não ser venenosas, mas as cobras com cabeças triangulares são potencialmente venenosas. A jararaca, a cascavel, a urutum, a surucucum. A jararaca é uma diferente de todas. Ela tem a sua cabeça oval, mas ela é a mais venenosa de todas as cobras que existe no Brasil. Ela é potencialmente venenosa. Mas também existe a anaconda, aquela cobra gigantesca, né? Que em alguns filmes aparece o filme da Anaconda. Algumas pessoas aqui acredito que já viram. Elas são gigantescas, usando de hipérbole, né? Elas são quilométricas, grandes. Essas cobras, elas matam abraçando. Elas matam enforcando. E a Bíblia diz que pegarão nas serpentes e não lhe causarão dano algum. Eu não vejo nenhum crente pegando em serpente por aí. Eu não vejo nenhum crente segurando em serpente. Quem sabe, né? A gente que convive nesse meio, dando boa tarde, até mesmo a paz do Senhor, bom dia, a gente pode estar segurando numa serpente e não sabemos. E Deus está livrando a nossa vida. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu camarada de trabalho. A gente pode estar dando a mão para uma serpente, mas a palavra de Deus é poderosa. Segurando a serpente, não causarão dano algum. E a anaconda, ela mata abraçando, né? Quando você aperta a mão, ela vai, te enrola, te segura na mão do pastor Marco e amassa. Ah, vai o pastor. Foi abraçado pela serpente, pela anaconda. Brincadeira, né? Figura de linguagem. Mas a gente somos chamados a conviver com esse tipo de pessoa. Antes de entrar no texto, a qual condiz com o tema. E existe a cascavel, né? Aquela que anuncia quem é. Essa a gente nem passa perto. E se falando de cobra, todas elas são traiçoeiras. Todas elas são traiçoeiras. E tem pessoas que têm essa índole, que têm essa afinidade com esse tipo de pessoas, de atitudes, de ações. Nós precisamos tomar cuidado. Não somos chamados para atacar elas, mas somos chamados para amar esse tipo de pessoa. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. A psicologia diz que, às vezes, nós condenamos nos outros aquilo que existe dentro de nós. Que, às vezes, a gente odiamos o que há nos outros. Reprovamos o que há nos outros. Naquilo que a gente propriamente faz. Daquilo que a gente propriamente pratica.
Então, por isso, ao coloquei o segundo tema, eu não queria nem falar sobre o intérprete, queria direto para o bom samaritano. E quando vires um homem mau, examina a ti mesmo. E a Bíblia é repleta de coisas que não devemos praticar. Aí, exemplo, tem vários exemplos na Bíblia. Não devemos fazer o que Davi fez com Betseba. Não devemos fazer o que os irmãos de José fez. Não devemos fazer o que Sansão fez. Todos esses foram homens usados por Deus, mas todos esses homens erraram, tiveram práticas boas e viveram na presença de Deus, sim, mas cometeram atitudes erradas, coisas que nós não devemos fazer. Devemos tirar exemplo daquilo que nós não devemos fazer. E esses exemplos existem. O inteligente acaba aprendendo com um próprio erro. Mas o sábio acaba entendendo e aprendendo com o erro do outro. Ele enxerga o erro do outro e ele fala: eu não posso passar por este mesmo caminho. E a Bíblia está cheia desses exemplos. E a resposta do intérprete da lei foi emblemática. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, com toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala para ele: faze isto e viverás. Aquele homem não tinha. E ele tentando se justificar porque ele percebeu que Jesus deu uma ordem para ele: faze isto e viverás. E ele, tentando se justificar, perguntou assim: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aquele homem não amava o próximo. Esse intérprete da lei, apesar de conhecer a Torá, apesar de conhecer a Bíblia, ele não amava o próximo. Então ele se engessa diante da pergunta de Jesus. Ele fica irado. Quem é o meu próximo? O orgulho dele é grande, o ego dele é maior. Ele poderia muito bem: Senhor, você tem razão, eu preciso amar o próximo. Eu preciso me render ao Senhor, aos preceitos da lei e servir a Ti, a Deus. E esse homem se engessa, ele quer se justificar. Em vez de reconhecer, ele não é humilde, ele é orgulhoso, ele é soberbo, o ego dele é altíssimo para se render. Meus irmãos, o primeiro passo para a cura espiritual é reconhecer que somos pecadores. É que somos doentes do pecado. O segundo passo é desejar a cura. Nós precisamos desejar a cura, reconhecer que somos pequeninos e para todos os pequeninos precisam de um grande Salvador, que é Jesus. Precisamos admitir que o pecado adoece e que estamos doentes. Jesus não veio para os sãos. Jesus não veio para os perfeitos. Mas para gente como eu, cheio de mazelas, cheio de inclinações. Eu era um desprovido da graça. Me perdoe a palavra, eu era como diz em algumas versões bíblicas, eu era um desgraçado, pobre, cego e nu. Eu precisei admitir a minha feiura moral.
Eu quero ser tratado. Eu quero ser moldado. Eu tenho a consciência, queridos, de que eu preciso de Jesus e de que eu não estou curado no todo. Eu não estou curado no todo. Eu preciso de Jesus mais e mais. E que eu estou na igreja, que é um grande hospital clínico da alma, é um centro terapêutico espiritual. Porque eu não sou quem eu deveria ser. Porque eu ainda não alcancei a ser a pessoa a qual eu deveria ser. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E o nosso dever como cristão é sempre prosseguir. Às vezes, queridos, a gente pode tropeçar. Não deveríamos cair. Não deveríamos tropeçar. Não é bom magoar. Mas isso acontece com muitos. Mas, querido, não pare. Levante-se. Arrependa-se. Se renda a Jesus. Vai para a igreja, que é um grande hospital clínico da alma, que vai tratar com o nosso ser. Vai ter palavras, vai ter louvor, vai ter adoração. E Deus vai manifestar na nossa vida. E a gente precisa entender essa condição deste doutor da lei. O que parecia ser um doutor, ele tinha sua alma e ainda precisava de Jesus. E ele faz a pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Há uma filosofia, dos comentários que eu li, que diz assim: a filosofia dos salteadores. A filosofia dos salteadores. O que é meu, e o que é seu é meu também. E tem a filosofia dos sacerdotes e levitas. O que é meu, o que é seu é seu. E tem a filosofia do bom samaritano. O que é meu, o que é seu, e o que é meu é seu também. Isso é amor ao próximo. E diz assim a Bíblia, no versículo de número 30, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão dos salteadores, os quais, depois de lhe roubar e lhe causaram muitos ferimentos e retiraram-se, deixando-o semi-morto, diz a minha Bíblia. A versão está ali. Jesus, causalmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu dele. Até aí. E esse homem que estava caído, todo depois de ser assaltado, descendo de Jerusalém para Jericó, e ali nesse caminho havia muitas trincheiras, muitos túneis, lugares que facilitava ser assaltado. E esse homem, talvez um desavisado, uma pessoa que sequer falou para ele o que ele deveria passar, que ali, toma cuidado, não passa por aí.
E ele vem caminhando desavisadamente e se esbarra com os salteadores. Esses homens o roubam, pegam os seus pertences, batem nele. Ele está sangrando e deixam à beira do caminho como se estivesse semi-morto. Semi-morto. Mas lá no templo de Jerusalém estava acontecendo um culto, onde a palavra, a prédica, o ensino estava acontecendo. Falava de amor, falava de bondade, falava de generosidade, falava de afeto, falava de misericórdia. E a adoração, o louvor, pessoas se alegrando no louvor, cantando, salmodiando o Senhor. Cantando e bendizendo a Deus. E o pastor, ao terminar do culto, impetra a bênção apostólica, e termina o culto, e aqueles irmãos vão para sua casa. E desce lá de Jerusalém para Jericó um sacerdote. E se depara com aquele homem caído à beira do caminho. Talvez ele poderia ser um líder. Não sabemos, é um sacerdote da casa de Deus. Um líder espiritual, um que servia no templo, que talvez pregasse a palavra. E hoje aqui nós temos obreiros, pastores, levitas, equipe de louvor, igualzinho a isso que acontece hoje. Duas pessoas religiosas. Duas pessoas que serviam no templo, que era exemplo de conduta, exemplo de amabilidade, justiça, retidão e ensino, mas eram meramente religiosos. Pregavam, ensinavam com profundidade, com conhecimento de causa, com embasamento teológico. Eram homens cheios de conhecimento. Eram homens que sabiam e conheciam a palavra, que falavam de Deus, se dedicavam à igreja, eram obreiros. Não sabemos qual era a função daqueles homens, eram sacerdotes? Serviam como sacerdote? Mas eram pessoas vazias de Deus, que discursavam sobre Deus, falavam sobre Deus, pregavam sobre Deus, mas na prática não conheciam a Deus. E eles estão vindo, eles possuem talvez PhD em teologia, mas agora as suas palavras eram boas, cheio de palavras boas. Grandes teóricos é o que nós mais vemos hoje, irmãos. E agora, diante daquela situação, terão a oportunidade de demonstrar o amor que prega, a misericórdia que prega, a amabilidade que tanto pregam no templo, o carinho que eles demonstram pela ovelha do templo, que deveriam mostrar através da tua palavra. E eles se deparam com aquele homem depauperado, todo machucado, cheio de sangue, semi-morto, diz a minha tradução. A palavra de Deus diz que, vendo
A Bíblia não está dizendo que eles não viram, a palavra de Deus está dizendo que eles viram aquele homem. E quando o viram, passaram por outro lado. E de contínuo ato vinha atrás deles o levita, que servia no templo, que adorava no templo, que era responsável pela organização do templo, pelo louvor do templo. E eles enxergam e vê aquele homem deitado à beira do caminho e pensam: o sacerdote passou por aqui e não cuidou, eu também não irei cuidar. Essa é a função dele. Se apoiando em bengalas podres, em ideias podres, eu vou passar direto. Queridos, isso se chama, essa atitude desse sacerdote e desse levita, falta de sensibilidade, falta de empatias, de sentir a dor do outro. Paulo diz: chorais pelos que choram e se alegrai. Chorais com os que choram e se alegrais com os que se alegram. E aqueles sacerdotes levitas, tendo a oportunidade de praticar tudo que pregavam ao templo, que fazia no templo, de demonstrar quem realmente era Deus, e eles passam direto. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. A indiferença é algo pior do que o ódio. Porque quem é odiado ou odiada existe para aquele que a odeia. Mas a indiferença é como se nós tratássemos se aquela pessoa não existisse. E muitos de nós já fomos tratados assim. Indiferente. Né? As pessoas às vezes tratam a gente com indiferença. E isso é pior do que o ódio. E aquele homem ferido, precisando de ajuda, aqueles homens passam de lado, tratam-o com indiferença. E a pior coisa para um ser humano é ser coisificado. Transformam a gente, às vezes, em coisa. Principalmente os cristãos. São os mais perseguidos nesse aspecto. Somos os mais perseguidos nesse aspecto. E o levita e os sacerdotes pregavam sobre o amor, sobre misericórdia, sobre compaixão, sobre piedade. E a palavra misericórdia, no latim, quer dizer miserere. No latim quer dizer miserere, miserável. E a palavra córdia quer dizer cordis, no latim quer dizer coração. E isso significa que a palavra misericórdia quer dizer colocar o coração no miserável. Eu era assim, e Deus colocou o coração em mim. O coração dele colocou, não me salvou. Colocou o coração em nós e nos salvou. Nós não éramos dignos. E a gente precisa entender qual foi a atitude. E o samaritano agiu totalmente diferente dos demais.
Ele não colocou a mão no bolso pensando em gastar os... vou perder o meu dinheiro. Ele olhou para aquele homem, viu, foi a ferida, colocou o vinho cicatrizante, pegou aquele homem semi-morto, colocou no seu, talvez seria um burro que ele estava andando junto, e levou para a hospedaria, tratou daquele homem, ele por si próprio. Pegou o seu dinheiro, investiu o seu dinheiro para cuidar daquele homem. Quando vires um homem bom, imita-o. E esse bom samaritano é o próprio Jesus. Jesus fez isso por nós, queridos. Estávamos perdidos, charcundados, eu sempre falo isso aqui, no pecado, no lamaçal do pecado. E Jesus nos tirou de lá. Nos tirou. Semear o amor, a bondade, a misericórdia. Porque ser bom, nós precisamos semear. Porque ser bom é um bom negócio. Fazer o bem faz bem. Deus pensa mais em quem pensa menos em si próprio. Nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos analisar e ver. Quando vires um homem bom, a gente olha para Jesus e vê todas essas características de um homem bom, de atitude, de prática, de regra, de conduta, de que ele viveu. E a gente precisa entender esses princípios de viver para ele. Chega de ficar em cima do muro. Quem está em cima do muro toma tiro dos dois lados. Quem está em cima do muro é atirado dos dois lados. Caminhe para o lado sempre de Jesus. E esse bom samaritano, diz o texto, ele é a pessoa boa e é Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa ministrar no nosso coração todos os dias neste lugar. Tomarmos as características de sorte, Filipenses diz 2, diz de sorte que tenhas as mesmas atitudes e os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. A gente precisa se assemelhar. Quando vires um homem bom, imita-o. Amém? Deus abençoe aos irmãos. Já, mediante pastor Marco, pastor José Ricardo. A gente escreve tanta coisa, né, irmãos? E a gente fala tão pouco daquilo que a gente escreve.